Saudações do TV Assim a todos vocês que nos acompanham. Na pauta de hoje, terceirização. Nós vamos esclarecer alguns tópicos desse assunto. Está conosco o doutor Tiago Araújo Neto. Muito prazer em receber, doutor. O prazer é nosso, Gerson. O tema do momento é terceirização, principalmente entre as empresas. Sim. O que vem a ser a terceirização de mão de obra? O que caracteriza a terceirização, doutor? A terceirização, Gerson, só a título de esclarecimento, é todo aquele serviço que envolve a conservação, e aí a limpeza, a vigilância, né? É o que as empresas hoje, tanto a privada quanto a pública, têm adotado para melhoria do serviço, né? E nessa mesma linha é que as empresas hoje, né, vamos dizer assim, as empresas de um modo geral, ela tem optado por essa terceirização, né? Terceirização da limpeza, terceirização da vigilância e de modo a otimizar a mão de obra, otimizar o serviço, melhorar o serviço, né, prestado dentro da empresa e até tendo uma maior qualidade, né, e podendo utilizar os seus funcionários, aproveitar melhor os seus funcionários. Quer dizer, é um procedimento legal, só que, em alguns casos, requer uma atenção especial. Exatamente. É um procedimento legal, né? Não é uma ilegalidade nenhuma terceirização, é muito usado, é um procedimento do momento hoje, só que tem que tomar cuidado. Isso não pode ser uma regra, seja dentro da empresa privada ou seja principalmente da empresa pública. Por quê? Aqueles serviços que é de fim de uma empresa, principalmente a pública, você não pode utilizar da terceirização. Vamos supor um exemplo na empresa pública. Um serviço que essa empresa presta e é de obrigação dela, a responsabilidade é toda dela ali de prestar o serviço. Então esse serviço não pode ser terceirizado. Exemplo. Nós tivemos aqui na vizinha cidade de Uberlândia, terceirizou-se o corte de água, né? O corte de água. Não sei te falar, Gerson, qual que é o problema que lá teve, mas fato é que o DEMAI hoje não terceiriza o serviço de corte de água. Suspendeu. Então deve ter tido algum problema nesse sentido. E é o que eu te falo, isso aí já é um serviço de fim, então torna perigoso isso. Eu vejo até com muita preocupação o caso da CEMIG. Né? O caso da CEMIG de terceirizar a medição dos relógios, né? Exatamente. Então é muito perigoso. Em que sentido? Porque a responsabilidade é toda da CEMIG, e uma terceirizada vai fazer esse serviço. Só que tem que tomar cuidado porque a Justiça do Trabalho hoje, ela tem acompanhado essa mudança também, ela tem visto aplicada a solidariedade também. Então o empresariado ele tem que tomar cuidado nessas serviços de fim, porque senão ele pode incorrer na responsabilidade sim. Nós já tivemos empresas, né, empresa pública aqui de Araguari, não vamos citar nome, né, por questão de ética, que foi sim condenada solidariamente justamente por causa dessa terceirização. E a terceirização até não prevista, que é a vigilância. Então, a Justiça do Trabalho, ela acompanha, né, através da sua jurisprudência, e ela vai do lado do funcionário, do lado do empregado nesse caso. Porque o empregado não pode sair no prejuízo. Então você tem que ver muito bem para quem você está terceirizando o serviço, porque conforme for, você tem que ver a saúde financeira dessa terceirizada, se ela tem condição de arcar com todos os encargos trabalhistas desse profissional que vai estar trabalhando com você, porque senão você incorre, empresário, no risco de ser solidária na Justiça do Trabalho em uma reclamatória trabalhista. É porque o serviço terceirizado, ele leva o nome da empresa pela qual ele foi contratado. Exatamente. Né? Exatamente. E ele vai prestar serviço dentro daquela empresa. Então a gente vê nas empresas aqui de Araguari, né, principalmente da limpeza, que eu tenho observado muito, nas concessionárias de carro, é uma empresa terceirizada, Gerson. Só que a gente tem que tomar cuidado. Quem está sendo contratado? Essa pessoa tem condição de arcar com os encargos trabalhistas? Está sendo recolhido? Você tem que pedir as guias de recolhimento, você tem que acompanhar essa... Ah, mas eu não tenho responsabilidade, eu terceirizei justamente. Engano seu. Tem responsabilidade sim. Então, e é uma modalidade que hoje ela atinge empresas de todo tamanho, pequena, média e grande. Exatamente. E você acha que
A falta de mão de obra qualificada no país contribui para a terceirização? Contribui sim, Gerson. A escassez dessa mão de obra especializada contribui sim. Igual o exemplo que eu citei da construção civil, aqui em Araguari você não acha pintores, vamos dizer assim, serventes, aquela pessoa que de acabamento você não encontra em Araguari, não está encontrando em Uberlândia também. Então o que acontece? Você tem que terceirizar sim, porque é justamente para você concluir aquele trabalho seu, porque senão você vai ficar prejudicado. Só que é importante, em qualquer esfera, em qualquer ramo de atividade, para que você observe e acompanhe a essa empresa que está sendo contratada, aquilo que está sendo feito. A saúde financeira dela é importante, mas principalmente se está sendo recolhido todos os encargos trabalhistas daquelas pessoas que estão prestando serviço para a sua empresa. Esse alerta do Dr. Tiago é muito importante. E, inclusive, eu vi uma pesquisa, doutor, que aponta que 62% das empresas do Brasil já trabalham com essa modalidade de privatização. É um índice grande, né? É um índice grande e a tendência é crescer mais. Fiquei sabendo há pouco, né, que a ASAI, né, na qual eu já fui superintendente adjunto de lá, assessor jurídico, ela vai terceirizar o serviço de fiscalização da medição do hidrômetro, ou seja, a emissão das contas, né, de água. Então, assim, a gente vê, a ASAI hoje não tem condição de estar fazendo esse serviço com servidores de carreira, né, que são poucos, né, e acaba dando assim um certo prejuízo para o serviço. Mas não pode deixar de lado, né? E a gente deixa até um recado aqui, sem questão política, sem nada, que eu tenho muita consideração com o prefeito Raul Belém, precisa se pensar no concurso público. Precisa sim, porque isso é uma obrigação fim da Superintendência de Água e Esgoto. Então tem que se tomar cuidado, corte de água, a própria emissão dos talões, a medição do hidrômetro tem que ser feita por funcionários concursados da SAI. Muito embora a gente sabe que, como não tem condição no momento, o caminho seria a terceirização. Mas isso a curto prazo. A longo prazo, o necessário seria fazer um concurso público, tanto a nível de SAI quanto a nível de prefeitura. Então, é um assunto muito complicado, doutor Thiago, porque aí entra a questão da idoneidade. É muito complexo, porque entra a confiabilidade da pessoa que está fazendo a leitura do hidrômetro, e mesmo sendo uma autarquia municipal, ela pode usar da terceirização? Ela pode usar da terceirização, sim, sem qualquer problema. Não tem uma vedação para isso. Mas eu quero te dar um exemplo. Por exemplo, em 2011, eu recém-chegado na SAI, qual que é o problema que eu vi em loco? Se você faz uma modalidade de pregão, né, para contratar uma empresa de vigilância. Contratou uma empresa de vigilância que deu problema na região toda, porque se pega o quê? O menor preço, não olha tanto a qualidade do serviço e nem a vida pregressa dessa empresa. A empresa apresentou documentos, né, ali não que condizia com a realidade. E o que acontece, Gerson? A SAI foi acionada em Belo Horizonte, né? Todos os servidores, esses vigilantes ficaram sem receber, trabalhando sem receber. A SAI foi chamada, teve que deslocar assessor jurídico daqui para ir lá em Belo Horizonte. Olha bem o prejuízo que isso dá. Porque, infelizmente, hoje a modalidade que tem é o pregão, que é o que? É o processo licitatório. Sim. Mas muitas das vezes você compra material péssimo, de péssima qualidade, contrata mão de obra de péssima qualidade, porque só olha o preço. Não olha a conveniência e a oportunidade. Não olha se aquela empresa tem condição de fornecer um bom serviço ou um bom produto no qual está sendo comprado. Então, quer dizer, hoje a administração pública precisa modernizar nesse sentido. Porque não adianta ter o menor preço e não tem qualidade. Esse exemplo que você está citando aí, ele é comum acontecer nos dias de hoje, inclusive nas empresas de telefonia celular, que também é um problema no Brasil, todo mundo sabe disso, e você, na verdade, não tem para quem reclamar, você entendeu? Porque as empresas que prestam serviço são terceirizadas também, né? Você quer ver um exemplo, Gerson? Na minha casa, a gente tem Telemar, né? Então, o que acontece? O meu telefone isolou, eu chamei um técnico. Quem que vai? Um terceirizado. Terceirizado. Terceirizado chegou e falou, olha, o problema aqui é o seguinte, do fio para dentro, o problema é seu. Do fio para fora, é da Telemar.
Então, só que o que acontece, Jéssica, que eu descobri? O cara desconectou o fio, queria me cobrar R$100 para conectar esse fio lá para dentro. Eu percebi o negócio, você entendeu? Reclamei junto à Telemar não fez nada. Então, quer dizer, você fica com um péssimo serviço, pessoas desqualificadas prestando um serviço ali de péssima qualidade, então é muito perigoso. Tem situação que a terceirização mais prejudica do que ajuda. Então, o empresariado, e hoje não adianta, gente, falar assim, eu terceirizei o serviço, seja de limpeza, seja de conservação ou de vigilância, eu não tenho responsabilidade. Tem responsabilidade, sim. A jurisprudência hoje da Justiça do Trabalho é clara. Se essa empresa vier, vamos dizer assim, falir ou não tiver uma saúde financeira, a sua empresa vai responder, sim, pelas indenizações trabalhistas. Não tenha dúvida disso. Pois é, nós estamos chegando aí numa época que vai haver muita terceirização, mas essa é menos problemática, que é a contratação temporária de fim de ano, né? Exatamente. Essa terceirização, ela é muito acentuada agora no fim do ano, né? Até ali janeiro, contrata-se muitas pessoas, né, para o Natal, né, as lojas, os shoppings, né, então faz-se muito essa contratação e aquece o mercado, é importante. É a chamada contratação temporária. Temporária, né? É uma terceirização, ao mesmo tempo não é, porque a terceirização geralmente é o seguinte, você contrata por um período maior, mas não deixa de ter o seu cunho aí, né, de uma terceirização. Então, esses alertas que o doutor acaba de passar para a comunidade, para os nossos telespectadores, é muito importante. E eu fiquei assustado com uma pesquisa que foi feita, doutor, porque no Brasil existe uma carência de 40 mil profissionais qualificados. E isso deverá dobrar até 2015. Então, eu acho que a saída é o empresário procurar qualificar a mão de obra, né? O empresário tem que qualificar a mão de obra, investir nos seus funcionários que trabalham ali com ele, porque se não o fizer, vai correr o risco de não ter condições de trabalho, porque realmente a demanda aumenta a cada dia e se você não acompanhar isso aí, qualificando os seus profissionais, não tem como. Um exemplo disso, Gerson, que eu até vi, até o Luiz Fernando do cartório, faleceu há até pouco tempo, mas o Luiz Alberto está lá. Então, as pessoas que estão ali com eles e que querem estudar, que querem fazer o curso de Direito, o cartório paga até 50%, salvo engano, dessa mensalidade. Bela iniciativa. Então, você vê que o cartório de registro de imóveis de Araguari faz da forma como você está falando, investe no seu servidor que está ali, porque isso aí o que vai acontecer? Vai dar mais possibilidade dele entender das questões jurídicas e o cartório não ter um problema de registrar um documento indevidamente. E de contratar o terceiro. Exatamente. Então fica mais barato ele estar fazendo isso. Você pega a nível do Martins, o Martins terceirizou a parte de frota dele. Então, vamos supor, o Martins hoje não tem nenhum caminhão lá dentro hoje que seja do Martins, dos Armazéns Martins. O caminhão, o que ele fez? Ele passou para o empregado ele é o dono do caminhão hoje, e com isso o que acontece? Diminuiu a quebra de caminhões, manutenção desses caminhões, porque o caminhão agora é do empregado, então o empregado ele cuida mais do material dele de trabalho, que é o caminhão. Então, com isso, o Armazéns Martins está lucrando, né? Diminuiu o acidente. Então, quer dizer, o Alair Martins é um grande empresário, a gente sabe disso, mas ele viu a necessidade disso, caminhões quebrando direto e tendo problema, e o que ele fez? Ele, de certa forma, ele terceirizou. Hoje ele aluga os caminhões para transportar. Está escrito Armazém Martins, mas é dos funcionários dele. Então, em alguns segmentos é importante, é lucrativo, é vantajoso, mas você esclareceu bem. Em outros segmentos, haverá necessidade de fazer uma triagem muito criteriosa para fazer essa terceirização. Exatamente, fazer um levantamento da vida financeira, saúde financeira, quem é essa empresa, quanto tempo está estabelecida, como está a situação, enfim, dessa empresa. Porque não se iluda, eu estou terceirizando o serviço, então eu não tenho responsabilidade. Tem sim, a Justiça do Trabalho
não está brincando nesse ponto os fiscais do trabalho, porque o empregado que trabalhou para você, ele não vai sair lesado. Então tem que se tomar muito cuidado, porque você responde solidariamente. E principalmente se você omitir, porque ao contratar você tem que saber quem que é essa empresa, quanto tempo que ele está no mercado, qual que é o patrimônio dessa empresa. É interessante, porque de repente você é dono de uma grande empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, você contrata uma empresa ali, de repente vai o patrimônio seu todo numa dessa aí, não recolhe o ISS. Outra coisa, outra dica que eu dou, Gerson, pedir, olha, eu quero o registro desse funcionário, eu quero as guias recolhidas, eu preciso de ver, porque isso no órgão público é feito. Por exemplo, passar e antes de repassar mensalmente para a empresa de vigilância, de vigilância, tem um servidor exclusivo lá que faz a fiscalização e vê se está sendo recolhido. Porque se não estiver sendo recolhido, não se iluda, Gerson. Se houver uma reclamatória trabalhista, a empresa vai responder junto com a terceirizada. Foi muito bom conversar com o Dr. Tiago Araújo Neto,